Boa noite. Vamos dar início à apresentação do interdisciplinar da turma 7AN, com o tema Fisioterapia na Prevenção de Quedas em Idosos. A nossa equipe de apresentação é formada por mim, Renata, André, Hilda, Joana, Bianca, Stephanie, Alana, Nadine e Will. Vamos lá? Bom, o envelhecimento caracteriza-se por alterações fisiológicas resultantes do estilo de vida e do meio que esse indivíduo se introduz. Essas alterações fisiológicas podem ser visuais, músculo esquelético, do sistema nervoso central, cardiovascular, entre outros. Essas alterações aumentam em muitas chances desse idoso ter uma ocorrência de queda, que a queda nada mais é do que um evento não planejado em que você vai de um nível para o outro, certo? E essas alterações, essa queda, por sua vez, causa outras alterações, que pode ser perda de mobilidade, fraturas, depressão, fitofobia, que é o medo de cair. Devido a essas dificuldades que essa queda trouxe, há chance de reincidir nessa queda. Pode passar. Segundo o IBGE, a população de idosos no Brasil, em 2012, ultrapassou o número de 25 milhões. Em 2017, esse número já ultrapassou 30 milhões. E, futuramente, esse número tende a chegar até 2025 ao que é equivalente a 17% da população. E é aí que entra a fisioterapia, no sentido de ter uma prevenção de forma primária, que é dando informações sobre melhora de estilo de vida, como exercício físico, boa alimentação, que essas atitudes, essas ações vão propiciar de minimizar ou retardar essas alterações fisiológicas, assim evitando queda ao longo da vida desses idosos. O significado da palavra envelhecimento é ato ou efeito de envelhecer. O envelhecimento é um processo fisiológico natural que ocorre durante a vida, caracterizado por mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Varia de pessoa para pessoa, tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Também influenciado pelo estilo de vida e pelo ambiente. Existem algumas características que diferem. A idade cronológica, que é a verdadeira idade que nós temos, começamos a contar a partir do nascimento, da idade social, psicológica e biológica. Eu acho que todo mundo aqui conhece aquela pessoa que tem uma idade cronológica baixa ou alta, mas apresenta características diferentes, seja pelo modo de falar, de agir, de se vestir. Isso está relacionado à idade social. A idade psicológica está relacionada à capacidade psicológica de cada indivíduo. Um exemplo seria a capacidade de memória, a capacidade de aprendizado. E a idade biológica está relacionada ao envelhecimento fisiológico natural. Nessa parte aí eu vou citar um artigo de Agemon Stein, de 2005, que ele fala o seguinte: o envelhecimento é um processo em que, para cada pessoa, as mudanças físicas, comportamentais e sociais desenvolvem-se em ritmos diferentes, sendo a idade cronológica apenas um dos aspectos, entre outros, que podem ou não afetar o bem-estar do idoso. Nessa parte, eu coloquei a imagem dessas pessoas famosas, que acho que a grande maioria aqui conhece, não todos, ou pelo menos alguns, para efeito de comparação. E eu gostaria da participação de vocês, também alunos, avaliadores, na imagem que vocês podem ver aí. Quem vocês acham que é a pessoa mais velha e a pessoa mais jovem da imagem? Pode falar. Mais velha é Joaquim Barbosa, e você, Rayana? Eu acho que é Bianca. Então, para surpresa de alguns ou de todos têm a mesma idade. Todos apresentam 68 anos. E eu coloquei isso que a aparência física não é um fator determinante que vai impossibilitar o idoso de apresentar suas capacidades físicas e intelectuais. Todos exerceram ou ainda exercem suas profissões de maneira correta e digna e foram inseridos em ambientes diferentes, receberam estímulos diferentes, foram introduzidos em culturas diferentes, alguns aí têm nacionalidades diferentes.
e mesmo assim conseguiram apresentar de maneira longeva o seu trabalho. E qual a idade? 68 anos. E com o envelhecimento demográfico, nos países desenvolvidos economicamente, né, já é evidente nas estatísticas demográficas o envelhecimento populacional, onde é bem representativo o número de idosos, o número de pessoas com mais de 60 anos, né, com relação à população total. Então, o que é que fez essas pessoas a viverem mais, né? Ou seja, houve um aumento na qualidade de vida, a questão da orientação e também a higiene, o saneamento básico, as ações preventivas que orienta o idoso, né, a se prevenir, a se cuidar, tratar doenças que vêm com a velhice, com a idade, mais conhecidas assim, que a gente mais conhece, é o Alzheimer e o Parkinson, e o aumento da medicina, também o aumento tecnológico, tudo isso faz com que esses idosos, essas pessoas que estão chegando à idade mais elevada, elas sejam mais orientadas a se cuidar, a se tratar melhor. Também aqui no Brasil, né, houve como a colega já tinha falado, que em 2017 já houve uns estudos que naquela época então já se passava de 30 milhões de indivíduos com essa faixa etária. Então, se prevê realmente que daqui para 2025 haja muito mais que isso, e a conscientização é que com esse aumento da tecnologia, do conhecimento, também termina levando à questão fisioterapeuta também, né, de fisioterapia. Aquele idoso que é orientado, ele é bem orientado, ele vai ser encaminhado, ele vai ser orientado a ser tratado, a prevenir realmente essas doenças, né, fazendo com que ele tenha uma vida social melhor. Então, gente, vamos ver aqui com essa pesquisa. Alterações fisiológicas do envelhecimento e que tornam o idoso propenso a quedas. O envelhecimento ele traz diversas alterações fisiológicas, tá certo? Que já são esperadas em vários sistemas do corpo. Eu trouxe algumas alterações de alguns sistemas, tá? No sistema cardiovascular, ocorre o aumento da espessura da parede ventricular, comprometimento da integridade dos vasos. No idoso também acontece a redução do barorreflexo, que é aquele reflexo que regula a pressão arterial. Então, muitas vezes, a variação da pressão arterial por mudanças posturais acontece nos idosos, podendo tornar ele propenso à queda. Por exemplo, ele está deitado ou sentado assistindo a televisãozinha dele, levanta, a pressão cai e ele também pode cair. Sistema músculo-esquelético. Alterações degenerativas nas vértebras. Na verdade, são alterações degenerativas como um todo, mas aí eu coloquei as vértebras porque elas sofrem muito de acordo com esse estresse, esse aumento de estresse por cargas nos discos, ausência de força ou diminuição de força da tensão dos ligamentos e músculos, principalmente na região do tronco. Então ele apresenta uma postura mais de tronco em flexão. Isso altera o centro de gravidade do idoso, podendo deixar ele propenso a quedas. Pode passar. Ainda no sistema musculoesquelético, acontece a redução das fibras anaeróbicas, que são fibras de resposta rápida, em relação às fibras aeróbicas, que são fibras mais de resposta lenta. Então, o idoso ele fica mais propenso a uma redução de resposta. Então, se ele estiver andando na rua, tropeçar, ele vai ter uma resposta mais lenta a, por exemplo, um reflexo, né? Para se proteger daquela queda. Fraqueza muscular progressiva, que isso é uma fraqueza esperada pela idade, pelo envelhecimento. E essa fraqueza muscular ela leva a posturas compensatórias e viciosas. Lentificação da marcha, que leva a uma perda de equilíbrio e provável queda. No sistema visual, ele tem enfraquecimento da visão, tá? Diminuição da acuidade visual. Então, ele perde esse reconhecimento do ambiente, do que está à sua volta. Ele fica mais exposto a se acidentar, né? E redução da estabilidade postural. A gente sabe que o sistema visual ele é muito ligado ao sistema vestibular. Então, o idoso, ele acontece a degeneração também nesse sistema, tá? O reflexo de vestíbulo ocular, quando ele faz um movimento de rotatório, ele sente um desequilíbrio, uma vertigem, por causa da degeneração do sistema vestibular.
E aí isso ocorre, isso deixa ele propenso a quedas. E para resumir assim, gente, a perda da integração desse sistema ósseo, muscular e cerebral, ela é a maior responsável pelas quedas e suas deletérias consequências, que é deixar o idoso exposto ao internamento, a intervenções médicas, isso reduzindo a sua qualidade de vida. Segundo junho de 2019, quedas é um evento no qual resulta em um deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial do idoso, causada por uma situação multifatorial, independente de se a lesão foi causada ou não. As quedas podem se categorizar como frequência, que é a frequência que aquele idoso cai ao decorrer da velhice, o período que o idoso passa no solo, quanto tempo ele dura depois da queda no solo, e se houve ou não lesão no ato da queda. Ocorre por fatores intrínsecos que são ligados a problemas fisiológicos relacionados à velhice e doenças que com isso também vem o uso dos fármacos. E os fatores extrínsecos são fatores sociais e também ambientais. Então, gente, eu vou complementar um pouquinho a fala dela sobre queda, né? Queda é um evento bem frequente na vida do idoso. E existe, inclusive, uma estatística onde diz que aproximadamente de 28% a 35% dos idosos com mais de 65 anos, eles sofrem quedas a cada 2 a 4 anos. E a outra porcentagem é que 32% a 42% dos idosos com mais de 70 anos, eles sofrem quedas ali no período de 5 a 7 anos. Essa frequência ela vai ser alternada de acordo com a idade e com a fragilidade desse idoso. Por que é importante, além da frequência da queda do idoso, por que é importante que a gente tenha bastante atenção a esse quesito? Após a queda, depois da queda, o idoso ele fica ainda mais deprimido, frágil e inseguro. Essa insegurança do idoso, ela pode acarretar, como eu acredito que foi a Renata que falou, pode acarretar a pitofobia, que é o medo de voltar a andar e cair novamente. Isso gera um ciclo vicioso. Como assim? Deixa eu explicar melhor. O idoso ele cai lá no primeiro momento. Depois ele vai ter o medo de voltar a andar. Isso vai gerar nele uma restrição. Essa restrição ela pode gerar, depois da restrição, né, decorrente dela, ele pode ter a perda de força muscular, a perda de equilíbrio, a perda de massa também. Então, assim, ela acarreta vários outros eventos, como a imobilização do paciente em leito, a hospitalização. E existe também uma referência muito importante que a gente precisa passar para vocês, que é 95% das fraturas de quadril, elas estão relacionadas à queda. Em uma a cada 10 quedas, existe uma lesão grave. E como a Lana falou anteriormente, o uso quando o idoso ele alcança a velhice, ele faz muito uso de fármacos. Geralmente os idosos eles ingerem uma grande quantidade de fármacos, de diferentes tipos. E essa quantidade de fármacos consideravelmente são medicações para dormir, para ajudar a dormir. Medicações para ajudar a insônia. Então, assim, isso também influencia diretamente no sono. E, inclusive, um outro meio que proporciona a queda do paciente é o próprio ambiente, a sua própria residência. Nem sempre a casa do paciente é adaptada para um idoso que já caiu. Ele vai lá tomar um banho, o piso está molhado, está escorregadio, as ruas, a sociedade, enfim. Tudo isso influencia no processo de queda. Gente, uma das maneiras de prevenção de quedas é principalmente educar os idosos quanto aos riscos que ele tem de sofrer quedas. A segurança do ambiente doméstico também está muito interligada, porque muitas das vezes o ambiente não está propício à segurança do idoso, como por exemplo, ausência de corrimãos em escada, também presença de tapetes escorregadios, degraus e dentre outros também. Deve-se instruir também os idosos a realizar algumas atividades físicas, realizar também orientações quanto ao aumento da atenção e percepção dos idosos ao caminhar na rua e também ter algumas modificações no ambiente domiciliar. Pode passar. E a fisioterapia na atuação e prevenção de quedas, o fisioterapeuta ele vai avaliar o idoso como um todo,
levando em consideração o seu sistema musculoesquelético, as atividades de vida diária, o ambiente que convive o idoso, e assim trazendo um tratamento de prevenção ou de reabilitação. E deve-se promover também o fortalecimento muscular e o treino proprioceptivo, que é muito importante para restaurar o equilíbrio e a marcha do idoso. Inserir também uma rotina de exercícios semanais na vida do idoso, que ele pode ser propenso a ter uma maior segurança na realização de suas atividades e assim melhorando também o equilíbrio e a marcha dos idosos. E com isso tem aí uma redução desse nível de quedas dos idosos. Relacionado ao nosso objetivo geral, o objetivo do projeto que a gente criou foi desenvolver um artigo que falasse sobre a prevenção das quedas dos idosos. Em relação aos objetivos específicos, foram apontar as possíveis causas e consequências das quedas desses idosos, informar sobre a importância da fisioterapia, tanto na prevenção de quedas quanto no período pós-quedas, mostrar também ao idoso e à sociedade quais eram os benefícios da fisioterapia para o idoso pós-quedas e também abranger sobre as questões de saúde pública que eram reduzidas relacionadas a esse tema de prevenção de quedas de idosos. A nossa metodologia foi realizar uma fonte de revisão de literatura, utilizando a base de dados Scientific Electronic Library Online, conhecida como a Cielo. Nessa base de dados, a gente pesquisou artigos tanto em inglês quanto em português para construir nosso trabalho. As palavras-chave que a gente utilizou foi prevenção de quedas em idosos, prevenção de quedas e acidentes por quedas. Para poder incluir os artigos, a gente utilizou estudos que abordavam a fisioterapia na prevenção de quedas em idosos e os critérios de exclusão foram retirar os trabalhos de revisão de literatura que já abordavam idosos que apresentavam comorbidades, porque essas comorbidades já deixam o idoso mais propenso a quedas. E, além disso, tinha a questão das alterações vestibulares e neurodegenerativas. Após a nossa pesquisa, a gente conseguiu selecionar 22 artigos. Após os critérios de exclusão, foram excluídos 4, restando um total de 18 artigos para compor o nosso presente projeto. Então, minha gente, eu vou falar sobre os resultados dos nossos artigos, dos nossos estudos e o que a gente compreendeu. A partir do momento que a gente viu, que a gente leu todos os nossos artigos, todo o nosso trabalho, a gente conseguiu entender que a fisioterapia é de extrema importância para evitar a queda do nosso idoso. O que acontece? A fisioterapia ela traz o benefício da diminuição do queda, do condicionamento físico, da força muscular, da consciência corporal do idoso, da melhora de qualidade de vida, porque a partir do momento que o idoso ele gera essa segurança com o corpo dele, que ele tem essa consciência corporal, que ele não vai cair, isso melhora toda a qualidade de vida dele. A gente sabe que um idoso, a partir do momento que ele sofre uma queda, isso atinge diretamente na sua vida, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque ele deixa de fazer atividades da vida diária dele, tanto as mais simples quanto as mais complexas, que a gente tem como exemplo tomar o banho, de escovar os dentes, como ele poder sair, ele dirigir, porque o idoso hoje ele faz isso, ele trabalha, ele dirige, ele consegue fazer as compras de supermercado dele sem tanta precisão de outra pessoa para fazer isso por ele. Pode passar. Nesse nosso trabalho, a gente teve que fazer uma ação com a comunidade e a gente preparou uma cartilha que nela a gente tentou fazer de a forma mais didática e ilustrativa possível. Porque a gente sabe que a gente vai ter contato com pessoas, a gente precisava passar de forma coerente, mas também simples para que eles entendam. A gente teve uma ação aqui na faculdade, que foi na nossa clínica escola, no dia 19 de 10 de 2022. Foi aqui, no período da noite, aqui na Unibra, que fica na rua Padre Inglês, 257, Parque da Boa Vista. E foi muito legal. Nessa cartilha, a gente conseguiu colocar tanto a importância da fisioterapia na prevenção, quanto medidas simples no nosso ambiente podem influenciar. Porque foi como a nossa amiga falou, a casa é muito provável que o idoso passe muito tempo nessa casa. Então a casa ela tem que estar preparada
para esse idoso. Então, ela não pode ter piso escorregadio, ela não pode ter tapete, ela não pode ter no chão, porque a gente sabe que isso reduz consideravelmente medidas simples que a gente pode ter, como um corrimão, uma escada, como um tapete antiderrapante. Isso faz que diminua consideravelmente o risco desse evento da queda. Pronto, pode voltar. A gente também colocou os telefones úteis, né? Porque é importante o nosso idoso saber o telefone do SAMU, o telefone do bombeiro. A gente colocou o Disque 100, para que ele tivesse isso dentro de casa, caso ele precise. Isso aqui foi um dos nossos momentos da nossa ação. Esse grupo aí foi o grupo selecionado para fazer a entrega dessas nossas cartilhas. Foi um momento de troca, realmente. Porque a gente, mesmo a gente tendo que passar a informação, a gente conseguiu fazer de forma bem divertida, uma coisa bem descontraída, na verdade. Pode passar. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar todo o nosso conhecimento, que esse trabalho foi de extrema importância e que a gente tenha conseguido atingir as expectativas não só de vocês, mas como da turma que a gente está aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande de conseguir transmitir esse trabalho, porque o trabalho não é só trabalho escrito, isso aqui também é muito importante. E eu espero que a gente tenha conseguido atingir a expectativa de vocês. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. A gente vê que vocês sabiam do que estavam falando, né? O nervosismo existe, a gente já sabe disso, mas a gente está aqui com o intuito de conhecer o trabalho de vocês, né? Saber o que vocês fizeram e dar sugestões para que cada vez mais, quanto mais vocês apresentem, mais vocês tenham segurança do que estão falando. Então é importante, quando vocês forem falar para o público, vocês olhem para a gente, vocês tentem não ler o que está no slide, né? Porque fica mais fácil da gente prestar atenção no que vocês estão falando. E aí a gente tem assim, algumas sugestões que nada mais são do que para enriquecer o que vocês fizeram. Então, uma coisa que eu achei que ficava legal se vocês organizassem para uma próxima apresentação é dar os tópicos, um fluxo que você vai começando do que é a doença, do que é a patologia, do que é o tópico, falar dos dados demográficos, depois trazer para as alterações clínicas que acontecem no envelhecimento. E eu acho que é interessante pontuar assim, o que é considerado, quem é considerado hoje um idoso? A partir de que idade? Antigamente era 60, 65, será que hoje não subiu mais um pouquinho para 70? Ou continua com essa mesma margem, né? Até para assim, vocês vão apresentar num congresso, e aí de repente tem que seja muito próximo dessa área de geriatria, né? Aí vocês podem fazer assim, o envelhecer, né, vocês falaram da parte de envelhecimento, mas aí jogaram algumas coisas de queda, né? Aí depois voltaram para os dados demográficos, e depois falaram de queda novamente. É mais para vocês organizarem na apresentação mesmo, e aí quem está de fora vai acompanhando o fluxo, né? Aí vocês falaram das alterações, e aí voltaram a falar de quedas, o que é quedas. Acho que era interessante vocês contarem, não sei se o trabalho escrito tem. O que é envelhecer e qual é a diferença do envelhecimento patológico para o envelhecimento fisiológico, né? Qual é a diferença de senescência e senilidade. Aí isso é interessante também para a gente não achar que todo idoso vai cair. Existe a probabilidade. Mas, pelo que vocês estavam dizendo, a depender do que eles façam, de como eles têm uma vida prévia, né, na juventude, aí a gente já consegue ver uma melhora, né? Não necessariamente todo idoso vai cair, mas as consequências podem ser mais graves por conta de uma senilidade, né, do processo patológico. E aí, achei legal a parte da físio, acho que podia ter falado um pouquinho de nada mais da físio. A gente, quando trabalha a parte músculo-esquelética, cognitiva, sensorial também, né? Tem muito sensorial de visão, de audição, né? De sensibilidade, própria sensação de saber onde é que a gente está no espaço. Então isso é importante vocês darem essa pontuada, isso aí anotando aqui, eu não podia
Aí, né? E aí vocês falaram que o envelhecimento vem muito vinculado a fármacos, e aí a gente fica só assim, será que é verdade? Todo velho, todo idoso vai tomar medicamentos? Na maioria das vezes sim. E aí eu fiquei com dúvida, na verdade é uma dúvida, pergunta minha. Vocês fizeram um trabalho escrito, aí vocês fizeram uma revisão de literatura, é isso? Aí dessa revisão de literatura vocês fizeram o embasamento teórico para fazer a ação. Certo. Vocês usaram descritores ou palavras-chave? Palavras-chave. Por que não descritores? A gente foi orientado pelo líder, seria mais fácil as palavras-chave. E a ordem da apresentação, porque a ordem do escrito foi colocada Dessa assim forma. pra gente. Foi, por isso que a gente realmente conversou sobre isso, a questão das ordens de apresentação. Mas como tinha no edital, a gente teria que apresentar na ordem que foi feita o trabalho escrito. Entendi. E foi previamente já mandado pelo Sim. edital. Se pegar o trabalho escrito, vai ver que a ordem foi justamente essa. Entendi. Achei que os slides foram bons, não é aquele slide colorido, né? Vocês botaram figuras, foi bem interessante a dinâmica que eu fizesse das fotos, só não vi disso aí da Ele falou. Ele falou e eu não ouvi, eu estava toda essa idade do povo. Mas, e os resultados eu acho que vocês poderiam ter colocado assim uma tabelinha com os artigos, já que foram poucos, né? Pode, que não. E conforme o edital, também não pode colocar no escrito, também não pode no slide. Não, mas a literatura pode. Coisa simples, o que foi, quando foi, viram o quê? Quando vocês falam que a fisioterapia é boa, foi pontuado, mas foi pontuado o quê? Qual era o tipo de estudo, o tipo de pesquisa? Eu fiquei curiosa de saber. Né? Porque a gente sabe que se a gente vai fazer um trabalho preventivo, muito provavelmente não existem tantos comprometimentos. A gente vai trabalhar com aquela pessoa que já passou dos 60, mas que tem uma saúde ainda boa, que vai para academia, que vai malhar. E tem aquele que vai fazer fisioterapia porque já teve uma queda, ou já teve um AVC. Aí eu achava interessante vocês colocarem, né, até porque a Ana não é físico, aí de repente não tem muito conhecimento do que a físico faz. Aí pensar assim mais no próximo momento, para quando vocês forem apresentar em outro congresso, sei lá, em algum lugar, vocês fazerem isso. Eu digo isso porque eu trabalho em outra faculdade e tem muito PI, né, que a gente chama de interdisciplinar, indo para a conferência, sendo apresentado. Então é uma coisa que vocês vão ganhar em tudo, né, no conhecimento e no currículo. Vai, né, ganhar mais coisas. Sei lá. Sim, quando vocês mostrarem gráficos, ou então imagens de dados estatísticos, fale um pouquinho do que é, porque eu confesso que eu fiquei querendo ver a explicação daquele, né, daquele... A pirâmide etária? Daquele, né, quando vocês mostrarem, dá uma pincelada, que é... Não tenham medo, não quero ser rápido, né? Porque a gente está querendo aprender. A gente quer aprender, não é nem para vocês não ficarem nervosos. Mas, dentro não, eu queria dar os parabéns a vocês. Vocês apresentaram com segurança, mesmo com nervosinho, quem sabe que tem. Mas é normal, é assim que a gente vai. E depois a gente termina sendo professor, e aí... Mas obrigada, parabéns. Obrigada. Não, primeiramente queria dar os parabéns à turma toda, né? O pessoal daqui também. E aos que apresentaram, todos se comportaram muito bem. Só orgulho, olha. Quem foram vocês, né? Nossa, desse jeito, não esqueço não. Esqueça um pouquinho. Passou já, mas brincadeiras à parte, pra mim é um orgulho muito grande encontrar vocês aqui nessa etapa, né? Já bem mais próximo do final do curso. E pra gente, como professor, acho que é um orgulho ver vocês crescendo evoluindo. Eu não cheguei a ver o Inter de vocês do primeiro período, porque eles só apresentaram o Inter no primeiro período, mas eu lembro que acho que eu dei uma passadinha nas turmas, que ainda era lá no campo do Zoom. Então, assim, ver essa evolução também é muito gratificante, a gente fica muito feliz. A desenvoltura, alguns ainda têm um pouco mais de desenvoltura que outros, mas isso não significa que vocês não vão aprender. E o principal objetivo do INT é vocês pegarem essa prática, e não só a prática de apresentar, mas também da parte escrita. Então, é todo um conjunto, né? Quando a gente
faz uma apresentação, essa apresentação ela está associada ao trabalho escrito. Por mais que a gente aqui não tenha lido o trabalho escrito, né, não recebeu o trabalho escrito, mas pela apresentação a gente pode conhecer um pouco mais do que vocês colocaram no trabalho escrito sem a gente ter lido. Então, durante a apresentação de vocês, eu não estou mas é aquela coisa, só para melhorar cada vez mais a apresentação de vocês, porque vocês buscam o quê? Uma excelência, principalmente uma excelência de apresentação do TCC, que é esse orgulho que eu quero chegar lá, vocês com o TCC nota 10. E aí, para isso, tem que treinar. E você vai treinar como? É fazendo trabalho de escrito, é fazendo apresentações. E não espere apenas só o Inter para treinar as apresentações. Participem de congressos, peguem esses trabalhos, apresentem congressos. Por mais timidez que você tenha, você só vai perder esse medo de falar em público se você treinar. Se você sempre fica com medo e sempre se esquiva nisso, mas essa hora de apresentar um dia vai chegar. E aí, quanto mais cedo você já começar treinando, melhor. Certo? Então, e eu sempre penso assim, que os erros, eles vêm pra gente aprender. Então, tudo que for pontuado é no sentido de vocês melhorarem. Então, cuidado durante a apresentação com algumas palavras que a gente utiliza no cotidiano, como é um trabalho mais científico, então tentar usar as palavras mais específicas, não é isso? Eu acho que assim, esse comentário é uma questão muito minha, mas eu sempre gosto de falar na hora da preparação dos slides. Que cor você vai utilizar nos slides, cor das letras. Porque não esqueçam, nem sempre só vai ter a gente aqui na frente que está perto. Mas tem um pessoal que também fica mais distante. E aí pode ver, e dependendo do lugar que você vai apresentar, você não sabe se o projeto é bom, se a lâmpada é nova, isso, aquilo outro. Então isso interfere. Então aí uma dica minha, evitem usar letras de cor branca no texto, porque isso às vezes dificulta a visualização. O fundo branco está ótimo. Vocês botaram um azul clarinho e um branco em cima. Quem estiver muito longe, que não tiver uma vista muito boa, vai ter dificuldade de visualizar essa parte. Então, como dica, evitem usar letras brancas, tanto em banner quanto em apresentações para facilitar. Algumas fontes que vocês botaram aí nas citações do trabalho, teve umas que eu não vi o ano, então fica difícil, porque eu não vi o trabalho escrito, então não sei exatamente como, se eu quisesse procurar depois, como é que eu vou achar essa referência. Então, cuidado na hora de botar a citação, botar ela completa, não do autor o ano, para poder facilitar a gente depois de fazer essa busca. Utilizar mais tópicos nos slides, que aí eu notei que por mais que tenha tópicos, pouco texto, mas ainda assim eu notei que leram muitas coisas no slide, e a slide é um recurso para ajudar vocês, para dar aquela ideia que vocês precisam puxar, então tentar usar mais tópicos. Na parte do slide da metodologia, ficaria bem legal vocês fazerem o fluxograma. Fica melhor de visualizar, então, aqueles quadradinhos, certinhos, indicando tantos artigos, palavras-chave, então isso fica mais fácil da visualização do desenho da metodologia de vocês. E a questão da conclusão, pelo que eu vi, a conclusão que vocês colocaram aí na apresentação foi da ação, não foi isso? Não foi isso? E a conclusão que a gente faz na apresentação é a conclusão do trabalho escrito. A ação é uma consequência da atividade de vocês de extensão, e isso seria como um anexo da apresentação. Então tenham cuidado com isso. Se vocês têm um trabalho escrito, vocês precisam seguir essa regra do trabalho escrito. Então, a metodologia foi de lá do trabalho escrito. Então, os resultados têm que ser os resultados do trabalho escrito. Então, justamente, faltou essa parte mais de falar de qual foi o resultado. A gente falou um pouco, mas eu sei que falta de falar mais. E com relação à conclusão, deveria ter falado mais da conclusão do trabalho escrito e colocado a ação como se fosse um momento. E eu gostei de ver no trabalho de vocês que eu não vi de outras turmas que eu avaliei. Eu até fiquei curiosa, né? Porque a gente nem sempre teve a oportunidade de conseguir acompanhar o trabalho de extensão com muitos alunos que já eram aqui. Teve uma turma que não colocou e eu fiquei na curiosidade. Então, gostei muito de vocês terem colocado aí os livros.
Mas demais, é isso. Parabéns. Não é? Inclusive, eu vou levar pra minha mãe. Porque senão ela já levou uma queda. Olha só! Ela levou uma queda e fraturou o cóccix. Então ela ainda está em recuperação idosa, já está com mais de 70 anos. Então tem todo o cuidado agora, né? Eu já vou levar aqui, ó. Já. Vou levar também. A gente vai conversar aqui já. Fala pra vocês. Pra vocês não esqueçam de